Provérbios 31, nós vamos ler o verso de número 10. Quantos encontraram? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Então vamos ler essa primeira leitura, esse verso de número 10, que está escrito assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Vamos então agora para outro texto, que está escrito aqui em Eclesiastes, de número 3, o verso de número 1, que está escrito assim. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero colocar um tema na pregação de hoje, tá? Hoje nós vamos falar de um tema bem propício para esse tempo, discernindo o tempo. Essa mulher excelente de Provérbios, que nós já conhecemos, né? Já conhecemos a história dessa mulher. Ela era uma coisa que ela sabia, era discernir o tempo. Ela sabia discernir o tempo. É por isso que a palavra ela vai explicando como que ela agia e como que era o comportamento dessa mulher diante de cada situação que acontecia na vida dela. É por isso, minhas irmãs e meus irmãos, que nós não podemos andar pelas circunstâncias e também não podemos andar por vista, mas nós precisamos andar por fé no Filho de Deus. Por que nós precisamos andar por fé? Porque nós estamos debaixo de uma promessa. E quem está debaixo da promessa não olha para a circunstância, ele fica firmado e focado na promessa, naquilo que Deus prometeu na sua palavra. Porque tudo que Deus promete, Deus cumpre. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A gente vê o exemplo de Sara, né? Sara, a esposa de Abraão. Essa mulher aqui era uma mulher de fé, né? A mulher da promessa, uma mulher que já era estéril, já avançada em idade, mas Deus havia feito uma promessa, né? O tempo foi passando, mas a promessa ainda estava de pé, e no tempo certo a promessa se cumpriu na vida de Sara. Bendito é o nome do Senhor. Então, se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir, tá? Então é necessário nós termos discernimento para nós entendermos então o tempo de Deus na nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. E eu entendo também que cada tempo Deus tem uma palavra para cada tempo. Deus tem uma palavra para cada estação. Deus tem, né? Então é importante nós ficarmos apercebidos do que Deus está falando e do que Ele quer fazer nesse tempo, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Por quê? Porque, como nós acabamos de ler aqui, porque há um tempo para todo propósito. Então, tudo tem um propósito que nós não entendemos na hora, mas lá depois nós vamos entender. Mas uma coisa eu quero te dizer, mesmo diante desse tempo, desse propósito, tá? Deus, Ele quer saber como que nós estamos nos comportando. E a palavra diz assim, ó, no verso de número 2, que há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantar
prantear e tempo de saudar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de se afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é a estação que você está vivendo? É interessante nós termos discernimento do tempo, porque quando nós temos o discernimento do tempo, isso vai o que? Nos ajudar, tá? A quê? A nos tornarmos mais resilientes diante da dificuldade. Isso vai fazer com que nós firmamos o nosso pensamento em Deus, fortalecido naquele que verdadeiramente tem poder e naquele que verdadeiramente é o dono do tempo. Ele sabe o que faz, ele sabe como fazer, ele sabe a hora de fazer. Então é muito importante que nós verdadeiramente colocamos tudo diante dele, confiamos nele, porque a seu tempo ele fará. Para quê? É para que o nome dele seja glorificado, é para que o nome dele seja conhecido. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. É interessante que quando Davi estava construindo o templo de Israel, aquele templo, né? Quando ele começou, não foi ele que construiu, mas quando ele começou a pedir ofertas para construir o templo, né, Salomão, ele juntou tudo que precisava, e na hora que foram chegando ali, todo aquele mantimento, toda aquela provisão de Deus para poder construir o templo, e naquele momento o rei, ele disse assim: olha Senhor, se tu for com meu filho, se tu providenciar tudo, né? E depois Deus providenciou tudo, e ele disse assim: eu te peço tudo isso, primeiro para que o teu nome seja conhecido, e depois para o teu nome ser engrandecido. Aleluia! Então o nosso Deus, ele provê todas as coisas. Por quê? Porque ele é um Deus provedor. Ele começou provendo, sabe o quê? A salvação. Quando esse mundo estava perdido, ele providenciou o Cordeiro, aleluia, enviando o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então nosso Deus, ele é um Deus provedor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a estação que você está vivendo, mas eu quero te dizer nessa noite: tem provisão para a tua vida nesse tempo. Aleluia! Porque o Senhor é o seu provedor. Bendito é o nome do Senhor. É importante nós termos o discernimento do tempo, porque isso vai nos ajudar na tomada de decisão, e isso vai influenciar, sabe o quê? Positivamente o nosso comportamento diante das situações que nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, como nós vemos aqui, a Bíblia, ela disse que há tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito. Então, é necessário nós discernirmos o tempo. Então, se você está vivendo um período de dor, de guerra, você precisa de saber as armas para você lutar nessa guerra. Porque choro, as lágrimas, elas não vão resolver o problema. Sabia? Você vai ter que fazer, sabe o quê? Você vai ter que se posicionar para guerrear. E para você guerrear, você vai ter que vestir as roupas adequadas para essa batalha. E essas roupas adequadas para essa batalha, no tempo de guerra, tá? No tempo de dificuldade, tá? No tempo em que a família está sendo bombardeada, no tempo em que as crianças que estão sendo bombardeadas nas escolas, pelas mídias sociais, tá? Nesse tempo que nós estamos vivendo, a
as armas necessárias que estão escritas lá em Efésios, capítulo de número 6. A partir do verso 10, ele fala: demais, irmãos meus, ele pede para a gente ficar firme, para nós confiarmos na força dele, não na nossa. Bendito é o nome do Senhor. E ele fala para a gente se revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos então vencer as astutas ciladas do diabo. O adversário, ele quer matar, roubar, destruir. Mas Jesus, ele quer dar vida e vida com abundância. Então, lá em Efésios, a palavra vai dizer para nós cingirmos os nossos lombos com a verdade. Para nós colocarmos a couraça da justiça. Para nós colocar na nossa cabeça o capacete da salvação. Por quê o capacete da salvação? Porque na hora que vir os dados inflamados do diabo, o capacete está lá. Peraí, eu estou confiada na promessa, é na palavra, é naquilo que Deus falou, não é aquilo que o mundo está falando, não é aquilo que as redes estão falando, mas aquilo que a palavra está falando. Bendito é o nome do Senhor. O que Deus falou, bendito é o nome do Senhor. E como os irmãos cantaram aqui hoje, louvaram aqui, que os irmãos querem ouvir a voz de Deus, e se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos viver. Mas se nós não ouvirmos, nós vamos morrer e nós vamos perecer. Mas se nós ouvirmos, nós vamos viver o melhor de Deus. Aleluia! Se nós ouvirmos e se nós obedecermos a voz dele. Porque uma coisa é ouvir e a outra coisa é se inclinar para obedecer. Bendito é o nome do Senhor. Porque tem muitas vozes falando hoje, muitas vozes. Mas nós só precisamos de ouvir uma voz. A voz necessária que nós precisamos ouvir é a voz de Deus. Aleluia. Falando conosco: meu filho, não vai por esse caminho. Minha filha, não vai por esse caminho. Olha essa amizade. Olha esse comportamento. Olha as suas atitudes. Olha o que você tem feito. Olha o que você não tem feito. Aleluia. Glória a Deus. É só nós pararmos para ouvir, porque todo o tempo ele está falando. Aleluia. Mas muitas vezes nós estamos tão envolvidos com tantas coisas, e olha, Deus está falando. Ele fala, Deus. Aleluia. Ele fala nos mínimos detalhes. E a gente acha que ele só vai falar aqui, né, se Deus usar um profeta. Mas lá na sua casa, com a porta fechada, lá no seu secreto com ele, quando você verdadeiramente se render diante dele, ele vai falar com você. Ele vai falar, tá? E ele vai te ouvir, e ele vai te responder, e ele vai te atender. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então nós precisamos de ter essas armas necessárias, essas vestimentas, para nós estarmos aptos para lutar nesta guerra espiritual. Então precisamos da palavra de Deus, porque ela é a arma poderosa, é a arma de ataque, né? Porque todas as outras armas, todas as outras roupagens, elas são a nossa defesa, mas a palavra de Deus é a arma de ataque que nós vamos verdadeiramente lutar, tá? Para poder nós atacarmos o inimigo. Então é necessário a leitura da palavra, é necessário meditar na palavra, é necessário você gastar um tempo na palavra. Meus irmãos, orar só aqui na igreja é muito raso. Ler, vir para os cultos, só isso aqui é muito raso. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos nos achegar mais a Deus, para que Ele possa se achegar a nós, e tudo que Ele quer é que nós nos acheguemos a Ele. Aleluia. Com o coração contrito, em verdade. Aleluia. Bendito é o nome do
Então é necessário, meus irmãos, nós vestirmos as roupas necessárias para esse tempo de guerra. Eu não sei se o tempo de guerra você está enfrentando, se é enfermidade, se é desemprego, se é causa da justiça, se é filhos, se é o marido, se é a esposa, mas seja qual for o tempo, Deus está com você, Ele é o dono do tempo, Ele está te guiando, aleluia, Ele tem uma estratégia, bendito é o nome do Senhor, para te dar, para te conduzir em meio a isso. É por isso que nós precisamos de ter um discernimento, porque tem muitas pessoas que não têm discernimento e começam a entrar na prova, e aí fala, mas eu estou tão fraca, mas eu estou tão fraco, e aí sem o discernimento, sabe o que essas pessoas fazem? Elas ficam lá, sentadas no sofá, na frente da televisão. Irmãos, nós temos que lutar, hein? Ficar de pé? Fica de pé em nome de Jesus. Nós temos que nos posicionar. Aleluia. Senhor, eu estou fraca, eu estou fraca. Me sustenta com a força do seu poder, porque aqui em Efésios está escrito, é com a força do poder de Deus, não é com a nossa. Aleluia. É por isso que muitas das vezes, quando nós estamos vendo famílias sendo despedaçadas, enfraquecidas, é porque elas estão confiando nas suas próprias forças, mas esqueceram que precisam de confiar e se fortalecer na força do Senhor. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. É assim, meus irmãos. A palavra de Deus, ela vai ser sempre, ela vai andar de contramão com o mundo. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Então Deus, Ele deseja que nós nos rendemos a Ele e que nós verdadeiramente estejamos com as armas necessárias para lutar. Se o tempo que você está vivendo é um tempo de guerra, Deus está te alistando hoje, está te vestindo com as roupas necessárias para você lutar, aleluia, e você será vitorioso, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas não baixe a guarda, não baixe a guarda, vigia, leia a palavra, ore, jejum e boca fechada. Vocês viram aqui no texto, nós lemos? Vai ter tempo de calar e tempo de falar, né? Então às vezes vai ser necessário você ficar calado, às vezes vai ser necessário você ficar calado, porque quando a gente abre a boca para se defender, a gente já fez a nossa defesa, mas quando nós nos calamos e pedimos o advogado dos advogados, que é Jesus, aleluia, para advogar a nossa causa, bendito é o nome do Senhor, a vitória é certa. Glória a Deus. Glória a Deus. Então tem muita gente resolvendo as coisas por si mesma, confiando no seu braço forte, né? Mas é necessário confiar no braço forte do Senhor e deixar Ele agir para o nome dele ser glorificado. E se você está vivendo um tempo de alegria, é necessário você desfrutar disso. É por isso que tem que ter discernimento. Não queira. Não, se é um tempo de alegria, você precisa desfrutar. Porque tem muitas pessoas que não conseguem desfrutar quando a bênção chega. Ela não consegue comemorar. Ele não consegue comemorar. E é necessário nós celebrarmos. E aqui o Senhor me faz lembrar de quando Débora, né, estava ali naquela peleja, né? E eu estava estudando sobre ela hoje. E Deus deu uma vitória tão grande em Israel através daquela mulher, né? Através de Baraque. Mas com o conselho de uma mulher de idade. Uma mulher casada. Presta atenção. Aquela mulher foi juíza ali de Israel. Mas ela era uma mulher casada. Isso nos mostra que ela era uma mulher submissa ao seu marido. E Maqueira, que papo é esse de submissão?
submissão, irmã Keila. É o que está na palavra, mulheres serem submissas aos seus maridos. Irmã Keila é ser submissa. Ser submissa é estar debaixo da mesma missão. Ser submissa não é o marido tratar a mulher de qualquer maneira. Não. A mulher foi tirada ali, né, da costela que é do lado. Não é para ser pisada, não é para ser humilhada, é para ser amada, é para ser respeitada, né? Então, quando isso tudo é colocado nos seus devidos lugares, o nome do Senhor é engrandecido. Então, quando esse homem de Deus, quando esse homem, esse pai de família, ele reconhece isso e faz a parte dele, né? E essa mulher, ela faz a parte dela como essa mulher virtuosa que nós vemos aqui. Essa mulher excelente de Provérbios, né? Que ela tinha esse discernimento. Ela era uma mulher que temia ao Senhor. E esse é o segredo. O segredo dessa mulher estava aonde? Em ela honrar Deus com a sua vida. Em tudo aquilo que ela fazia. Começando lá na casa dela, cuidando da casa, cuidando do esposo, cuidando dos filhos, sem reclamar, colocando amor em tudo que fazia, sabe? Fazendo florir aquilo que Deus confiou a ela, porque é isso que a mulher faz. Essa mulher virtuosa, sabe o que ela faz? Ela floresce, mas para ela florescer e para ela frutificar, ela precisa de receber algo que só o marido dela pode dar. Presta atenção, você guardou isso? Guardou? Porque a mulher só vai frutificar e ela só vai florir a partir do momento que o marido derramar algo sobre a vida dela. Então, olha aí. Olha só. Então não é à toa, né? Então é necessário você, homem, assumir o seu papel e a mulher assumir o papel dela. Para quê? Para que o nome do Senhor seja conhecido e para que o nome do Senhor seja engrandecido. Quando chegar o tempo de florescer, quando chegar o tempo da alegria, é necessário celebrar. E é interessante que Débora, junto com os filhos de Israel, quando eles terminaram de guerrear, que eles conseguiram aquela vitória tão grande, eles cantaram hino, exaltando o nome de Deus, celebrando tudo aquilo que Deus havia feito durante todo aquele percurso. Foi fácil? Não foi, mas Deus entrou com providência, ninguém teve que fazer nada, aleluia. Sabe por quê? Porque eles tinham um Deus que pelejava por eles. E aquela mulher, ela me ensinou uma coisa muito importante que eu quero compartilhar nessa noite, a Débora. Sabe o que ela me ensinou? Que ela já era uma mulher de idade, mas na hora que Baraque chegou para poder pedir uma orientação, e ele estava meio com medo. Vocês me desculpam, tá? Ele era homem, mas ele estava com medo. Irmã, quer dizer o quê? Que homem tem medo? Claro! Todo mundo tem medo de alguma coisa, pelo amor de Deus. Gente, nós somos feitos de carne e osso. O homem também tem medo de algumas coisas. A mulher também tem medo. Mas naquele momento que aquele homem estava ali com aquele temeroso por conta do exército, né, da Síria, então o que aconteceu? Ela animou aquele homem. Ela animou ele, não vai. Vocês aprenderam alguma coisa com isso? Na hora que o marido estiver desanimado, atrapalhado, nem vai. Deus é contigo, vem cá. Né? Vamos fazer isso aqui, cá, irmã. Eu gosto de fazer essa. Oh meu Deus, a gente vai botar isso no YouTube, mas não tem jeito. Né? Então, na hora que o. Vem cá, pastor, faz favor. Na hora que o pastor estiver desanimado, e aí serve isso para você. O que ele está passando uma situação difícil, né? E tal, o que você vai fazer? Você coloca a mão nele, na cabeça dele. Isso. Ô amor, você tá com essa força toda, não pode ser na peito assim. É delicada, né? Bota aqui. Não, amor. Pois é, vai ficar em nome de Jesus. Aí você vai colocar a mão, irmã Elza, e vai profetizar na vida dele. Não, meu bem, você vai conseguir. Você vai. Deus é contigo. Vai, né? Então, esse homem vai sair animado. Não vai sair animado? Acabou o semblante de tristeza. E vai ficar animado. É assim que essa mulher virtuosa, essa mulher lá de Provérbios fazia. Bendito é o nome de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra diz que essa mulher, ela fazia bem a esse homem. Todos os dias da vida dela e não mal. Gente, isso aqui é mandar
verbalização é importante. Essa coisa de você elevar o seu cônjuge é importante. E a mulher, ela tem esse poder. Ela tem o poder de ser sábia e ela tem o poder de ser tola. Mas eu quero acreditar nessa noite que aqui só tem mulher sábia. Aleluia, mulheres que edificam, mulheres que têm palavras de bênção, palavras que abençoam, palavras que traz vida, que traz saúde, que traz bênçãos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então essa sua boca abençoada vai ser para você profetizar bênção. E o marido, que é o sacerdote, ele vai usar a boca dele só para abençoar, aleluia, para ministrar bênção na casa dele, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, se é tempo de florescer, se é tempo de alegria, aprende a celebrar. Aconteceu alguma coisa boa, celebra. Faz um café, quem gosta de café, quem gosta de refrigerante, rapaz, não é refrigerante. Pega lá umas taças, celebra. Ó, recebemos essa vitória hoje. Ó, tive um aumento do salário. Fulano aceitou Jesus. Nosso culto foi uma bênção. Irmãos, as pequenas coisas, aleluia. E aí Deus vai mudando a história, Deus vai mudando o ambiente, Deus vai mudando as circunstâncias. E o nome dele é glorificado. Oh, aleluia. São as pequenas coisas que fazemos. Aleluia. E às vezes a gente fica assim querendo falar, mas tem. Não, é as pequenas coisas, pequenas decisões que nós tomamos de melhorarmos todos os dias. Irmãos, meu marido viajou agora de noite lá para Minas Gerais. E eu cheguei já tarde lá da UTI, lá de Colatina. Mas eu corri para poder a gente tomar café junto. Olha essa minha correria de eu estar aqui. Eu corri e eu fui lá colocar a mesa para nós dois. Eu podia ter feito de qualquer maneira. Toma aqui seu copo de café e você. Não, peraí. Vamos lá, botei a xícara em cima da mesa. Coloquei um negócio. Ei, Preta, vou botar o café nessa garrafa, amém. Então, você está entendendo que são as pequenas coisas? Irmão, mas isso glorifica Deus, você está servindo. E todas as vezes que nós servimos a nossa família, nós estamos honrando a Deus, aleluia. Mas tem pessoas que acham que servir é só vir aqui no culto, é só servir na igreja, não. Aquilo que você faz lá para o seu marido, aquilo que o seu marido faz para a sua esposa, aquilo que você faz para os seus filhos, isso honra a Deus. É uma refeição que você faz, é um café bem servido, é um pão que você faz, é um bolo que você faz para ele, para ela. Gente, isso tudo honra a Deus. E a palavra do Senhor fala assim, ó, tudo que vier na sua mão para você fazer, você faça como se você estivesse fazendo para Deus e não aos homens. Então, o café que você está fazendo lá para a sua família, você está honrando a Deus. Aleluia. A comidinha que você está fazendo lá para a sua família, aleluia, está honrando a Deus. A roupa que você está lavando, está passando, aleluia, para a sua família usar, cheirosa, macia, está honrando a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E a hora já acabou, né? Eu preciso terminar. Preciso terminar essa palavra. Mas é necessário, meus irmãos, nós temos discernimento para nós sabermos agir em cada situação com temor do Senhor. Porque essa mulher de Provérbios, o que diferenciava ela de todas as outras mulheres era o temor do Senhor. Era ela honrar a Deus em tudo aquilo que ela fazia. E é interessante que a palavra vai dizer assim, que muitas mulheres agiram virtuosamente, mas essa mulher, ela era o quê? Excelente. Eu espero que você viva a vontade de Deus para a sua vida a partir de hoje de uma forma tão gloriosa, vivendo sendo uma mulher segundo o coração de Deus, para que o seu marido possa chegar diante de você, diante dos filhos, e poder ele dizer essa frase:
Amém, irmãos? Amém. E os maridos vão fazer isso. Vão tratar essas mulheres, essas esposas, com dignidade, com honra, com amor, com mansidão, com temperança, tá? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe por quê? Porque se houver briga, se houver discórdia, primeira coisa, Deus não atende a oração. Não adianta orar. Pode fazer campanha de oração, se estiver brigado, Deus não responde. Então, o que Jesus falou? Se está magoado, se está magoada, se ficou chateado primeiro, você vai lá e conserta. Você não pode dormir com aquela tristeza. Você tem que ir lá e consertar. Amém? Por quê? Para a oração subir. Oh, bendito é o nome do Senhor. Porque senão a oração não sobe. Então é necessário consertar. Aleluia. Colocar no lugar o que está fora do lugar, para que o nome do Senhor seja glorificado e Ele possa atender e responder com fogo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Sabe qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é de transformar as pessoas, é de transformar os corações, é de restaurar as vidas, é de restaurar as famílias, é de restaurar os relacionamentos. E Ele está aqui nessa lugar. Ele quer fazer tudo isso na sua vida, na sua casa, no meio do seu lar. Aleluia. Para que o nome dele seja conhecido e para que o nome dele seja engrandecido. Oh, aleluia. Sabe por quê? Porque quando esse milagre acontecer lá na sua casa, lá no seu lar, aleluia, isso vai gerar testemunho e o nome dele será engrandecido. Oh, aleluia. Então faça a sua parte, meu irmão, faça a sua parte, minha irmã. Sabe por quê? Porque Deus já está fazendo a parte dele. Aleluia. Jesus tem o melhor para nós. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, em cada estação, Deus tem uma revelação diferente para a nossa vida. Aleluia. É necessário nós estarmos então apercebidos e tendo discernimento de qual tempo nós estamos vivendo. Se é de luta, se é de batalha, vamos batalhar. Se é de guerra, vamos guerrear na presença do Senhor. Mas se é de alegria, vamos nos alegrar, vamos celebrar, tá? Vamos engrandecer o nome do Senhor. É necessário que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te restaurar, que Deus possa abençoar a sua casa, o seu lar, a sua família nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Tem alguém para Jesus nessa noite? Se tiver alguém que ainda não aceitou Jesus e deseja aceitar Jesus, nós queremos saber onde você está. Nós queremos orar por você. Existe alguém que deseja entregar sua vida totalmente para o Senhor, para que o Senhor possa mudar a sua história de